Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos nessas oportunidades, nesses nossos encontros, estudando o Evangelho de Mateus. Lembrando que nós estamos estudando a versão de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra tem uma versão do Novo Testamento, são os 4 evangelhos, né, mais os textos seguintes. E nós estamos no capítulo 9. Né? Para você que não me conhece, que está chegando agora, meu nome é Maria Clara, eu sou vice-presidente do Centro Espírita Ismael, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quero, nesses 15 minutinhos, refletir com você sobre o Evangelho de Jesus, sempre numa perspectiva espírita, da doutrina espírita. Convido você também, se você está chegando agora no canal, para que veja os outros vídeos, né? Nós temos desde o capítulo 1. Então, nós estamos no capítulo 9. O capítulo 9, ele está, como todos os outros capítulos, ele está subdividido em vários subcapítulos. Do versículo 1 ao versículo 8, Mateus fala da cura de um paralítico. No versículo 9, ele fala o chamado de Mateus, que é ele, né? O chamado de Jesus a ele. Né? No versículo 10 ao 13, Mateus vai falar da refeição com os publicanos e pecadores. No versículo 14 a 17, Mateus vai falar acerca do jejum. Do versículo 18 ao versículo 26, Mateus relata a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. De versículo 27 ao versículo 31, ele vai relatar a cura de 2 cegos. Do versículo 32 ao versículo 34, ele fala sobre a cura de um endaimoniado, mudo. Endaimoniado vem de daimon, que Sócrates já falava, né, do espírito mau. E endaimoniado seria endemoniado, né, para nós, obsediado. E por último, do versículo 35 ao 38, ele vai falar a situação da multidão. Nós vimos já que a cura do paralítico, a própria ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher com fluxo de sangue, a dos cegos, do endemoniado, nós já comentamos no nosso encontro passado, né, até recomendamos a leitura da Gênese, né, onde Allan Kardec coloca que todas essas curas, todos esses milagres estão dentro da lei natural, né, e que Jesus, por ser o ser muito iluminado, mais iluminado que a Terra já conheceu, ele dominava essas leis, ele conhecia e ele manipulava os fluidos e fazia acontecer. Mas em vários momentos ele disse para os seus discípulos, né, vocês podem fazer tudo isso e muito mais, né, dizendo que isso era uma coisa natural. Então nós não vamos hoje entrar, né, nas curas, porque já falamos sobre elas. Mas eu gostaria de enfatizar 3 passagens aqui interessantes, que eu acho que uma está ligada à outra. Nós vamos de trás para frente, né? Quando ele fala da situação da multidão, né? Então Jesus ia, onde ele ia, ele curava, né? E ele via a turba, né, descontrolada, né, abandonada, como ovelha sem pastor, né? E Mateus, textualmente, no versículo 35 a 38, e que está só em Mateus, né, ele diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso é muito atual, né? É muito atual. Nós vivemos hoje, né, vivemos dias
situações que nós estamos vendo, a multidão, né, muito descontrolada, né, apreensivos, né, muitos aflitos, muito sofrimento, né, e nós sabemos, né, que os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores, e a gente agora está falando mais especificamente da casa espírita, né? A nossa casa é uma casa pequena, temos poucos trabalhadores, mas trabalhadores muito compromissados, todos, né? Mas, quanto a essa passagem, é interessante, porque todos nós queremos servir Jesus, né? Todos nós queremos. Mas às vezes a gente fica, não, né? Quando tiver tempo, quando acontecer isso, quando eu me aposentar, né? Quando meus filhos crescerem, aí vem os netos, né? Quando os netos estiverem maiores, né? Então, o trabalho na casa de Jesus, na seara de Jesus, é em todo lugar. É em todo lugar, né? Muitas vezes a gente não está no momento que está podendo ir na casa espírita, né? Mas, e hoje nós estamos vivendo nessa situação, né? Por conta da pandemia, mas nós podemos fazer o trabalho de Jesus em casa, né? Na nossa residência, junto com os nossos familiares e mesmo com outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu me propus, né, eu particularmente estou numa quarentena por causa da minha idade e por conta da minha estrutura familiar, não estou podendo ir ao centro e a nossa casa ainda continua fechada, mas me predispus a fazer isso, né? A gente lê o Evangelho, estudar o Evangelho. Então, todos nós podemos trabalhar, né, na seara de Jesus. E com relação a isso, a gente pensa assim, né? Eu só vou poder trabalhar quando eu estiver iluminada, né? Estiver espiritualizada, uma coisa assim, né? Mas, né, a outra passagem que eu quero salientar é no versículo 10 a 13, né, que ele diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. E nesse sentido, é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem um subitem exatamente sobre isso. Não são os doentes, os sãos que precisam de médico, mas os doentes, né? Nesse Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, Allan Kardec fala mais sobre a questão da mediunidade, né? Que as pessoas pensam assim: mas como, né, que Deus, né, vai conceder a mediunidade, né, para um pecador, né? Acham que a mediunidade é alguma coisa só para os eleitos, para os já evoluídos. Não, né? E ele compara, Allan Kardec compara, né, nesse capítulo 24, no item 12, que a mediunidade é uma habilidade como outra qualquer, assim como o poder da comunicação, né? Já pensou, né, se Deus só desse o dom da palavra, né, para aqueles bons, para os evoluídos, a maioria seria mudo, né? Então, assim também é a mediunidade, né? Agora, quando nós recebemos, né, essa possibilidade, essa habilidade, nós temos que colocar em prática, né? Colocar a serviço de Jesus, a serviço de Jesus, né? E nos comprometermos a melhorar, né? Existe também, né,
no livro dos Espíritos, uma passagem, os bons espíritas, né? Ele é aquele que investe na sua melhora, na sua reforma íntima, né? Não vamos pretender achar que os espíritas são pessoas já prontas, né? Não existe isso, né? Todos nós estamos num processo. Se estamos encarnados aqui, neste momento, né, é porque nós temos ainda alguma coisa a mudar, a aprender, né? Senão nós estaríamos num mundo melhor, né? Não estaríamos encarnados aqui, porque a Terra é um planeta de prova e expiações, né? Portanto, eu falo tanto para as pessoas que chegam e que procuram a casa espírita, achando, né, que, né, os médiuns são pessoas, né, perfeitas, porque não são. Né? São pessoas que estão a caminho e que se predispuseram a ajudar a si mesmo, né, e ajudar os outros, trabalhando na seara de Jesus. E falo também para os médiuns. Infelizmente, né, acho que em todo lugar existe isso, né? Existem médiuns e médiuns, espíritas e espíritas. Né? Então, você que recebeu esse dom, não espere estar, né, iluminado para exercer isso, né? Mas tenha consigo que a mediunidade requer compromisso, requer ética, né? Requer humanidade, né? E que agradeça porque é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade que nós temos para fazer o bem, né? E para culminar essas duas passagens, né, eu achei muito interessante o versículo 9, é uma frase pequena, né, que fala do chamado de Mateus. Lembrando, né, que Mateus era coletor de impostos, tinha uma carreira, tinha uma posição, tinha uma profissão, né, ele já era maduro. Né, então tá assim escrito. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Simples assim. Olha aqui, que passagem linda, né? Nós somos solicitados ao trabalho, né? Jesus está constantemente nos chamando, né? Jesus está constantemente esperando que nós saiamos, né, daquele estágio infantil de egocentrismo, né, de ver que, né, nós somos o centro do mundo, né, para passarmos para um estágio de empatia, né, e trabalhar. Jesus é muito paciente, né? Mas tenhamos o exemplo de Mateus, né? Quando Jesus nos chama, é seguir Jesus, simples assim, né? Sem discutir, né, sem negociar, o que o senhor me dá em troca de eu fazer isso, né, de eu trabalhar, quanto que eu vou ganhar, como que vai ser a minha vida vai melhorar, né, se eu começar a trabalhar para o senhor. Não é assim, né? Essa passagem linda de Mateus que eu acho, né? Segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Com tranquilidade, com serenidade, com certeza, né? Então, meus caros irmãos, amigos, né, que estão nos ouvindo, é um momento de muito trabalho. Mas um trabalho consciente, um trabalho
com bom senso, um trabalho permanente. Como eu disse, nós podemos fazer muito, muito nesses momentos difíceis de pandemia, tanto materialmente, as pessoas estão precisando, né? Perderam seus empregos, né? Estão precisando, e se nós podemos trabalhar nesse sentido, trabalhemos. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja, sabe, 1 quilo de arroz, um pouco de açúcar, de feijão, o que nós pudermos fazer, vamos fazer. É uma hora, o mundo está precisando de fraternidade, de solidariedade. Jesus precisa de nós nesse momento. Ele precisa. E também com relação ao lado espiritual. Oremos muito, oremos sempre. Procuremos nos manter ligados na luz e irradiar essa luz para aqueles que precisam, né? Se a gente puder, tem um caderninho onde a gente anote os pedidos de oração e vamos orar, e vamos pedir, e vamos emitir luz para esses que precisam, né? Que estão em situações difíceis, que estão com familiares doentes, né? Estão inseguros, estão com medo, né? Nós precisamos ter fé, entender que nada acontece fora da vista de Deus, que Deus é bom, Deus é justo, misericordioso, né? E que nós podemos fazer a nossa parte para esses irmãos que estão precisando, tanto materialmente, como eu disse, como espiritualmente. Aí você vai falar assim, mas Ana Clara, você está sendo contraditória, porque o centro espírita está de recesso. Não, volto a insistir, né? Esse trabalho espiritual, em qualquer lugar nós podemos fazer, né? Desde que estejamos conectados com o alto, né? Então, eu peço a todos os trabalhadores, né, da Casa Espírita de Ismael, que se mantenham conectados, pensem, né, peçam para os nossos amigos espirituais nos protegerem e protegerem as pessoas que nós amamos, as pessoas que nos pedem oração, né? E assim a gente mantém, né, uma rede, né, de vibrações positivas, né? Então, é um telefonema, né? O canal do Ismael está aberto para outras pessoas fazerem outras reflexões. O Centro Espírita Ismael oferece online 2 atividades. Uma é o estudo do Evangelho, que é segunda-feira, né? E oferece também o Evangelho na quinta-feira, online. Quer dizer, todos nós podemos participar, podemos indicar para os nossos amigos, podemos estar em sintonia, né? A colheita, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Jesus nos pede misericórdia para com todos, né? E façamos igual Mateus. Ao chamado de Jesus, levantou-se imediatamente e o seguiu. Que bonito, né? Vamos seguir Jesus, seguir as suas lições. Ele é o nosso modelo, o nosso guia, o médico das nossas almas, o amigo incondicional de todas as horas. E que se estamos em sintonia com eles, nós estamos seguros, estamos libertos, estamos em paz. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, com toda a nossa família, com toda a humanidade neste momento. Muita paz para os nossos corações. Muito obrigada.